Samuel, capítulo 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma das cidades de Judá. Eles acamparam em um lugar chamado Fronteira Sangrenta, que fica entre Socó e Azeca. Então Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam num monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. E um homem chamado Golias, da cidade de Gate, ele saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Golias tinha quase 3 metros de altura e ele usava um capacete de bronze e uma armadura, também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Suas pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era muito grande, grossa e pesada. A sua ponta era de ferro e pesava mais ou menos uns 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou aos israelitas: "Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um de seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer e ganhar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer ele e o matar, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo." Então, quando Saul e os seus soldados viram isto, eles ficaram muito apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém. Tinha 8 filhos. E no tempo em que Saul era rei, e Jessé já estava bem idoso, os seus 3 filhos mais velhos haviam ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Aminadab e o terceiro Simeia. Davi era o seu filho mais novo, enquanto os seus irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia até o acampamento de Saul e voltava a Belém de Judá para tomar conta das ovelhas de seu pai. Então, durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas por todas as manhãs e todas as tardes. E um dia Jessé disse a Davi: "Pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos lá no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e me traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Pois os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus." Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado pelas ovelhas, pegou os mantimentos e foi, assim como Jessé havia lhe ordenado. Davi chegou ao acampamento exatamente na hora que os israelitas estavam soltando o seu grito de guerra, a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. E chegou perto de seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e os desafiou, assim como ele já havia feito antes. Então Davi escutou. E quando os israelitas viram Golias, eles fugiram apavorados. E eles diziam: "Olhem para ele, escute o desafio dele."
E quem matar então este filisteu receberá uma grande recompensa, pois o rei lhe dará muitas riquezas. Lhe dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais terá de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Senhor Deus vivo? Aí então os soldados lhe contaram o que ganharia aquele que matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu conversando com o soldado. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui, Davi? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Você veio aqui só para ver a batalha? E Davi lhe perguntou: o que é que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem fazer mais uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados haviam ouvido o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então Saul mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, pois eu vou lutar contra ele. Mas Saul lhe respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e esse homem foi soldado a sua vida inteira. Então disse Davi: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, o ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Eu tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. Pois o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu pagão. Então Saul lhe respondeu: então vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então Saul deu a sua própria armadura para Davi usar, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Então ele disse a Saul: Senhor, eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e colocou-as na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção a Davi, e o ajudante que carregava as suas armas ia na frente. E quando chegou perto de Davi, Golias olhou para Davi e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Então Golias disse a Davi: para que esse bastão? Você está pensando que eu sou um cachorro? Em seguida rogou maldições de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha então, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. E hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei. E cortarei a sua cabeça e a darei para os corvos e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas e lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês em nossas mãos.
Então Golias começou a caminhar novamente na direção de Davi. Davi correu rápido em direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a sua espada da bainha e cortou com ela a cabeça de Golias. Assim Davi venceu Golias e o matou com apenas uma pedra. E quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram. Então daí os soldados de Israel e Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e os portões de Ecrom. Os filisteus caíam feridos pela estrada de Sarai até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém, porém as armas de Golias ele guardou em sua própria barraca. E quando Saul viu Davi saindo para lutar contra Golias, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? E Abner respondeu: Meu senhor, eu juro que eu não sei. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. E Saul perguntou: Rapaz, quem é você? E Davi lhe respondeu: Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém.